Cara, eu juro que eu não entendo a galera reclamando que o Solo Leveling ganhou o Crunchyroll Awards. E, na verdade, eu vi que muita gente argumentou que Solo Leveling não merecia ganhar e que outras coisas mereciam ganhar e que estavam surpresas até que o Solo Leveling ganhou, mas, na minha opinião, isso já era esperado, principalmente porque o Crunchyroll Awards é um concurso de popularidade, ele não é um concurso de melhor anime ou etc. Então, todas as categorias lá são votadas pela popularidade da obra. E não é, não é surpresa pra ninguém que o Power Fantasy mais hypado da atualidade ganhasse como melhor anime no Crunchyroll Awards. E isso é engraçado ver a galera se queixando na internet. Bom, eu não sou fã de Solo Leveling, eu não gostei do anime, eu já li o manhwa. Eu gostei do manhwa até certo ponto, depois ficou muito chato e eu acho o final péssimo. Mas até certo ponto tinha coisas interessantes na obra do Solo Leveling, principalmente como o sistema de rank dos caçadores é também uma forma que a gente pode tratar como que é o sistema social na Coreia do Sul, né? Apesar de isso talvez não ser uma escolha direta, né, uma escolha do criador, mas é uma das formas que dá para interpretar isso. E quando uma pessoa como o protagonista, o Sung Jin-woo, tem um despertar duplo, é como se fosse a ascensão social dessa pessoa no sistema social da Coreia. Bom, isso é muita coisa, é coisa que não vem ao ponto agora, mas eu achava que a obra era interessante até certo ponto. Só que, obviamente, outras obras que participaram, como Frieren, Diário de uma Apotecária, e até outras obras que estavam disponíveis lá que estavam participando do concurso também, acabaram que perderam para uma obra que, em sua essência, é uma obra que tem uma história genérica, rasa, que a graça é ver as lutinhas dos protagonistas e dos personagens. Não que esse tipo de arte seja ruim, né? Esse tipo de entretenimento seja ruim. Eu acho muito bom, na verdade. E eu gostei também do Frieren, gostei do Dungeon Mesh e dos outros animes que estavam participando lá do concurso. Mas dá pra ver que esse tipo de concurso é pela popularidade e o que tem mais brilho, essas coisas, vão ser mais populares, obviamente. Que é o caso do Solo Leveling, né? Ultimamente, essa tendência dos protagonistas fodões tá bem em alta, né? Muita gente gosta de ver mangá desse tipo, inclusive até num gênero de animes que eu gosto de assistir às vezes, que é o Isekai, tem muito desse tipo de protagonista. Eu acho que, por uma parte, abre alguns espaços narrativos para você colocar coisas interessantes, por outra parte também acaba se tornando muito raso se o autor não souber o que está fazendo. E no caso do Solo Leveling, basicamente virou isso, né? É um protagonista fodão que nunca perde e que todos os adversários dele acabam sendo subjugados e ele acaba atraindo a atenção das mulheres e tal. Isso também tem a ver com um pouco o momento que a gente vive hoje, né? Muita dessa galera vê esse tipo de anime e se inspira ou acha que pode se tornar dessa forma, né? Uma pessoa com esse tipo de... Como é que eu posso dizer? Com esse tipo de ascensão social, ou então ascensão... De alguma forma, ter esse tipo de melhoria de vida, já que no caso do Sung Jin-woo no Solo Leveling, ele começa como um personagem muito fraco e de uma hora para outra ele fica muito forte e fodão e tal. Mas esse tipo de coisa não acontece na vida real, né? Obviamente, a menos que você ganhe na loteria e, tipo, quando você tem dinheiro, querendo ou não, na sociedade que a gente vive, você passa a ser visto de outra forma, né? E eu acho que isso é um paralelo que a gente pode ver com o Solo Leveling. Porém, a galera tá muito... tá muito... com uma animosidade muito grande
como se esse tipo de concurso falasse que tal obra é melhor ou não, só porque essa obra ganhou. E eu vejo que isso é um movimento muito frequente, tanto na questão dos animes, quanto na questão dos filmes, como o Oscar, né? Tipo, as pessoas, quando um filme é indicado ao Oscar, ou ganhou vários Oscars, esse filme, geralmente, ele tem um respeito maior, né? A diferença é que no caso do Crunchyroll Awards, essa votação é popular, enquanto que no Oscar é votado pela Academia de Cinema. Então, realmente, tem uma análise por trás que seja maior e não que seja totalmente por popularidade. Eu acho que esse tipo de premiação não deveria ser por popularidade, até porque nem sempre o que é mais popular é bom e não tem problema, já que para ser popular precisa ser só um bom entretenimento, né? Não precisa ter várias camadas narrativas ou várias metáforas ou ser um anime cult, né, no caso. Eu gosto bastante de animes que tenham profundidade, que tenham histórias que a gente consegue achar, extrair coisas maiores do que só a lutinha. Como um exemplo de Power Fantasy que faz isso é o próprio Mob, né? Mob Psycho. Ele é um Power Fantasy, assim como o Solo Leveling, só que ele trata de temas muito mais profundos e com uma delicadeza, com com um cuidado muito maior, né? Enquanto que o Solo Leveling não. E não tem problema isso, já que a gente pode assistir um e assistir o outro, desde que a gente consiga entender que Solo Leveling também não é um anime bom, não é uma história boa, é uma coisa que é genérica, totalmente genérico, até para a época que ele foi produzido, né, no caso o manhwa, porém é um bom entretenimento, né? E não tem problema a gente gostar de coisas genéricas ou coisas que não tem profundidade. Isso também são coisas que acontecem na nossa vida. Eu mesmo, meu guilty pleasure é ver animes que eu sei que são ruins, né? Só que ver coisas de qualidade baixa às vezes me faz aproveitar melhor coisas que eu sei que tem uma qualidade melhor. Então, se a gente só assistir animes extremamente profundos, que tem uma narrativa perfeita, a gente coloca a nossa barra lá em cima, enquanto que se a gente fizer assistir de tudo um pouco, ser bem eclético, né, ver coisas que a gente sabe que é ruim, essa nossa barra fica um pouco mais próxima da realidade. Outra coisa também é que esse tipo de gênero de Power Fantasy com um protagonista fodão, não é por acaso que existe isso hoje em dia, né? É uma coisa que é popular, esse tipo de gênero, e também as empresas, elas investem muito nisso, tanto é que se a gente olhar a maioria dos manhwas disponíveis ultimamente, a gente vai ver que são nesse estilo de protagonistas fodões e que não tem problemas, que eles não tem problemas para ganhar as lutas e tal, não tem embates de verdade. E muitos mangás e animes também que ganharam popularidade nos últimos anos seguem isso. E isso acho que vem desde Sword Art Online, se eu não me engano, Kirito foi um desses protagonistas, mas também se a gente olhar nos anos 80, também teve Hokuto no Ken, que também tem esse tipo de protagonista. Então eu acho que é uma coisa que é cíclica, e conforme vai fazendo popularidade, as empresas vão investindo cada vez mais nesse tipo de obra. E é bom, não é ruim. Hoje em dia tem muito mais coisa ruim do que coisa boa saindo, porque a quantidade de animes aumentou bastante, né? Mas isso para qualquer coisa que a gente for procurar vai ser assim. Então não adianta ficar na internet reclamando que o Solo Leveling ganhou o Crunchyroll Awards. Esse prêmio não serve para nada. Solo Leveling não é um anime bom, mas é um anime divertido na questão das lutas. E às vezes até na animação ele deixa a desejar um pouco, né? Não é nada acima da média. O problema é que eu vejo que muitos fãs tratam como se Solo Leveling fosse o ápice dos animes, coisa que não é, que tem muitos shonens de Power Fantasy que são muito melhores e que já fizeram o que Solo Leveling faz muito antes, né? Então, talvez falta repertório para as pessoas para entender isso também. Mas eu não quero terminar esse vídeo com um tom pendante aqui, como se eu fosse
a pessoa mais entendida de animes do mundo. Comenta aí o que vocês acham desse tipo de anime. Se vocês gostam desse tipo de anime, eu também gosto, eu não vou negar. É muito legal ver um anime de lutinha de vez em quando, mas também é bom ver um anime de mistério, um anime de romance, um anime de comédia. Eu particularmente gosto bastante de anime de comédia porque a forma que japoneses fazem comédia é uma forma que me agrada, e animes de drama, principalmente, o japonês sabe fazer um drama bem feito. Então a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo aqui é que abra seus horizontes e assista coisas além do Power Fantasy de lutinha, que você vai ver muita coisa boa e talvez no futuro esse ciclo aí mude, né? Então por esse vídeo é isso e até o próximo vídeo.